Fala galera, tudo bem? Hoje começamos um vídeo especial com direito a efeitos sonoros. Porque este mês que se inicia hoje também é um mês especial para a historiografia brasileira e marca um elemento, marca uma data importantíssima da história deste país. E um dos mais importantes do nosso calendário histórico oficial, que é a nossa independência, né? O nosso 7 de setembro, e em que marca e tem início aí oficialmente o Brasil como independente. Mas é exatamente sobre esta história do 7 de setembro e este longo e intenso processo de independência que eu vim hoje falar e discutir um pouco com vocês. Então vem comigo, curta o vídeo, compartilha e vamos entender um pouquinho por que esse processo ele é muito maior do que o 7 de setembro. Na verdade, como diria a nossa querida historiadora Mari Del Priori, a nossa independência de fato consolida-se em 1822, mas ela tem início lá em 1808, quando a família real portuguesa desembarca nestes trópicos. E a partir daí dá início a um processo de intensas e profundas mudanças políticas, econômicas, sociais, culturais, em que o Brasil nunca mais vai voltar a ser o mesmo e que a partir daí então gradativamente vai consolidando-se aquilo que vai ser, ou comemoramos aí esta semana, a nossa independência. Então lá em 1808 a família real portuguesa desembarca aqui no Brasil, depois de fugir aí da Europa, né, das perseguições e toda aquela confusão política do período napoleônico. E mais especificamente, se você quer saber o motivo exato dessa viagem, procura aí embaixo na descrição desse vídeo que tem aí um vídeo explicando o porquê que foi o motivo desta viagem. Mas enfim, em março de 1808, a família real desembarca oficialmente aqui no Brasil, mas a primeira parada começa lá em Salvador, em janeiro de 1808. E aí há alguns momentos de mudança. Então este momento de 1808 até 1822 marca aquilo que nós chamamos na historiografia de período joanino, aonde a família real, e comandada aí pelo Dom João, príncipe regente, depois vai se tornar rei de Portugal aqui no Brasil, dá início a algumas mudanças importantes neste período, né? Talvez o primeiro grande impacto da chegada dessa família real aqui foi a quantidade de gente que eles trouxeram, né? Que foi gente pra caralho, né? Veio funcionário, veio dama de companhia, veio lacaio, veio amigo, veio parente, veio cachorro, veio periquito, veio até a sogra junto com a galera aí. Não há um número exato, mas acredita-se entre 10 e 15 mil pessoas vieram junto com a família real neste momento da viagem, né? Aonde a coroa portuguesa transferiu a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. Então vocês imaginem a chegar numa cidade como era o Rio de Janeiro na época, com em torno de 50 mil pessoas, de repente desembarcar do dia para a noite 15 mil pessoas, o impacto social que isso vai ter em toda a estrutura de funcionamento da cidade. Mas não foi só a gente que o Dom João trouxe consigo, também trouxe muitas novidades para o Brasil. E aí, entre estas novidades que vão impactar a nossa estrutura do que era o Brasil, colônia ainda nesse momento, vem Jardim Botânico, que era um centro de pesquisa nesse momento, a primeira imprensa régia, porque o Brasil ainda era proibido de produzir qualquer tipo de material aqui. Então, a partir de agora, nós temos uma imprensa oficial, nós temos uma imprensa que é produzida no Brasil com notícias aí fresquinhas, né, sobre a nossa sociedade. Casa da Moeda, Banco do Brasil, para tratar da nossa economia, que também merece uma atenção. Vai investir na infraestrutura de construções de estradas, desenvolvimento comercial, né? Vai trazer para cá a missão artística francesa, aonde vem o Debré, um dos maiores artistas aí, maiores pintores da época, né? Ele vem para cá com uma galera que vai pensar e vai pensar cientificamente o Brasil e vai deixar aí um legado fundamental para a cultura brasileira nesse momento.
tá? Dessa estada da família real aqui para o Brasil. Então essas são algumas das mudanças promovidas aí pela chegada da família real, assim como também a fundação das primeiras universidades, né, de direito, de medicina, também para atender toda essa galera que chega aqui acostumada com a Europa, com toda aquela com acesso a todas aquelas informações e questões para atender suas necessidades. Também agora precisava se adaptar ao Brasil para que fosse então a sede da coroa portuguesa nesse momento. Então aí começa transformações fundamentais na estrutura social, política, econômica brasileira a partir daí. Mas nem só de flores foram esse momento, né? O Brasil também aí se envolve em algumas questões militares, né? A invasão da Guiana Francesa em 1809, em represália ao que o Napoleão estava fazendo lá na Europa, e o fato de Dom João ter que ter fugido nesse momento aqui para o Brasil. Depois o Brasil vai devolver a Guiana Francesa após o Congresso de Viena, né? Em 1821, militarmente ocupamos e anexamos o que é hoje o Uruguai como República Cisplatina. É território esse que vai virar um enorme problema aí durante o período do primeiro reinado para o Brasil e vai ter algumas consequências, né? Vamos ter também aí um momento importante em 1817, a Revolução Pernambucana, uma tentativa separatista aí do Brasil, entre tantas que tivemos na nossa história, mas nesse momento marca aí um momento importante por causa do contexto político que o Brasil vivia nessas circunstâncias. Mas entre as mudanças promovidas pela chegada da família real aqui, a mais fundamental e a mais importante para impactos políticos e econômicos para o Brasil foi a abertura dos portos às nações amigas e os novos tratados de navegação feito pela família real, principalmente com a Inglaterra, né, que aí gerou uma pressãozinha da Inglaterra, né, pela ajuda na transferência, né, na proteção que a Inglaterra trouxe e garantiu para o Brasil nessa vinda aqui para o Brasil e para instalação da coroa portuguesa aqui no Brasil. Então, a partir de 1810, né, essa abertura dos portos põe fim oficial àquilo que era o pacto colonial. Então, o Brasil agora não é mais monopólio, exclusividade de Portugal, e o Brasil está aberto as nações amigas, que neste momento era a Inglaterra, né? E a partir daí, oficialmente, né, a nossa independência começa a ser construída e vai se consolidar lá no 7 de setembro de 1822, quando o Dom Pedro aí, então, né, proclama a independência às margens do rio Ipiranga, segundo a história oficial. Mas entre meio a esses processos, nós temos ainda muitos acontecimentos que precisam ser levados em consideração, né? Então, este momento de 1808 até 1822, nós vamos vivendo frutos e desdobramentos dessas mudanças, da criação dessas novas instituições, da vinda dessa galera para cá, né? Da chegada de toda essa gente aqui. Então nós vamos vivendo, né, momentos importantes de transformação. Em 1820 acontece então um momento também que vai ser decisivo para a nossa independência, a Revolução Liberal do Porto, lá em Portugal, lá em Lisboa, aonde as cortes portuguesas, já com a não aceitação mais da ficada do Dom João e da coroa portuguesa aqui no Brasil, já que a coroa portuguesa fugiu de Portugal para vir para o Brasil, fugiu, entre aspas, né? Deixou Portugal para vir para o Brasil, por causa da estada do Napoleão, das ameaças do Napoleão, mas o Napoleão tinha sido preso, foi preso em 1815 e não ameaçava mais a Europa, e o Dom João não voltava a Portugal, e Portugal estava lá, continuava lá, abandonada, a quase a própria sorte, enquanto a família real vivia as belezas do Brasil e as regalias proporcionadas por este trópico aqui da América. Então a galera lá em Portugal reúne-se, vai bater na porta do Dom João, vai mandar um recadinho: João, volta, ou nós vamos te destituir do poder e vamos criar aqui uma monarquia constitucional, ou quiçá uma república neste momento. Então Dom João, frente a essas pressões, e quando oficialmente estoura a Revolução
do Porto em 1820, o Dom João percebe que ou ele volta ou ele perderia o trono. E aí então, em 25 de abril de 1821, ele embarca com a família real e uma parte daquela galera que veio para cá em 1808 e retornam a Portugal, né? Mas não deixa o Brasil desamparado nesse momento. Deixa o seu filho herdeiro, Dom Pedro, como príncipe regente deste novo quase país agora nesse momento. E aí começa um momento mais de tensão política, porque assim que o Dom João chega em Portugal, as cortes então ambiciavam a retomada e a recolonização do Brasil para que as economias de Portugal também voltassem a crescer, já que desde a vinda da família real aqui, desde a abertura dos portos, Portugal viu a sua economia em decadência, principalmente pela perca do Brasil e da fonte de renda que o Brasil representava nesse momento. Então, uma das primeiras coisas que as cortes portuguesas agora fazem é tentar recolonizar o Brasil. E aí vem a pressão sobre a figura do Dom Pedro, aonde vai se materializar esta tentativa. Já que eles exigiam a volta imediata do Dom Pedro para Portugal para que pudessem concretizar este projeto. Em 21 de setembro de 1821, as cortes portuguesas mandam para cá um decreto oficial com a volta imediata, exigindo a volta imediata do Dom Pedro. E aí, como resposta, o Dom Pedro vai responder com um decreto assinado e feito no dia 9 de janeiro de 1822, que vai marcar uma das datas fundamentais do nosso processo de independência, o dia do fico. Se é pelo bem geral de todos e felicidade da nação, diga ao povo que fico. E o Dom Pedro responde às cortes portuguesas que não retornará a Portugal e que ficará no Brasil. E aí, a partir deste momento, a relação Portugal e Brasil começa a se estremecer e começa a se desenhar oficialmente, né? E os fatos que ocorrem a partir de 1822 vão ser marcantes para o desfecho, né? E a data oficial aí do 7 de setembro a partir de 1822, né? Em resposta ao dia do fico, a coroa portuguesa, né? As cortes portuguesas vão nivelar o Brasil como se fosse uma das outras províncias. Em resposta ao Dom Pedro, vai expulsar as tropas lusas portuguesas aqui do Brasil e esta relação vai ficando cada vez mais tensas, né? E aí o 7 de setembro, que também nós vamos falar mais especificamente em um outro momento, né? Marca mais uma daqueles recados imediatos vindos de Portugal, onde ordenava o Dom Pedro voltar a Portugal, mas nesse momento eles ameaçam. Se ele não voltasse, eles iam levar Dom Pedro à força. E aí que Dom Pedro, indignado, revoltado, decreta então a independência do Brasil. Independência ou morte. Vamos lutar por isso, né? E vamos, a partir daí, né, começa a se desenhar. E aí, oficialmente, nós temos os laços rompidos com Portugal neste episódio do 7 de setembro, lá às margens do rio Ipiranga, quando Dom Pedro recebe esta notícia. E aí começa, então, né, todo o nosso processo que marca esse 7 de setembro de 1822, mas a nossa independência não é tão simples assim. Não simplesmente gritamos às margens do rio Ipiranga e, né, nos tornamos independentes e fomos felizes para sempre. Muito pelo contrário. Várias das províncias brasileiras não aceitaram a independência vindo por parte do Dom Pedro, né? O Brasil era um país nesse momento ainda, uma nação extremamente dividida entre aqueles que queriam a independência e aqueles que queriam manter-se ligados a Portugal. Então nós temos dois grandes jogos de interesses, de disputas políticas, econômicas, sociais, de dois grandes grupos. Daqueles que costumeiramente a gente chama de portugueses, que eram aqueles que queriam manter-se ligados a Portugal, e aqueles que nós chamamos de brasileiros, que eram aqueles que viam a independência como algo interessante para eles ou vantajoso neste sentido, né? Então aí nós vamos viver um momento nos primeiros anos da independência como uma grande luta por esta efetivação e consolidação da independência, né? Então nós não tivemos até então na história do Brasil nenhum grande movimento na história do Brasil que pensava a independência de uma forma
coletiva e geral pelo Brasil. Nós tínhamos tido vários movimentos já, Inconfidência Mineira, né, a Revolução Pernambucana, que pensavam a independência, mas de forma regional, para aquela estrutura regional, para aquela localidade do Brasil. E agora o nosso projeto é um projeto nacional. Então agora precisa unir todas essas forças e isso vai ter um efeito bastante significativo para o país que nós temos hoje, né? Então esta independência se consolida em especial com o autoritarismo e a força do Dom Pedro, né? Não havendo, de fato, a participação da população nesse processo. A população brasileira fica à margem desse momento, tá? Não participa ativamente, não leva as suas angústias, os seus anseios enquanto nação para este país que nascia nessa circunstância. Então nós temos um país extremamente dividido entre aqueles que querem ficar ligados a Portugal e aqueles que veem a independência como uma possibilidade das grandes mudanças, e aí nós vamos viver os primeiros anos com um intenso conflito, principalmente do norte e do nordeste, aonde a presença portuguesa era muito maior, né? Controlavam as grandes propriedades de terra, controlavam o comércio, tinham uma grande influência política social nessas regiões, foi por onde a nossa colonização aí, europeia portuguesa começou nesse momento. Né? E aí vem toda esta elaboração, este autoritarismo que vai se desencadear com a figura do Dom Pedro para consolidar essa independência vai se materializar na nossa primeira Constituição. E essa disputa entre esses dois grupos também vai aparecer nessa formulação da Constituição, porque dentro desse processo, né, da independência, ainda antes de se confirmar oficialmente, o Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte como uma forma de agradar os ânimos daqueles que ainda viam com desconfiança esse processo de uma possível independência. Então essa Constituição ela agrada, faz com que ele consiga algum apoio político para esse momento, mas quando essa Constituição começa a se materializar, o Dom Pedro vai marcar, ou o que caracteriza essa formulação da Constituição, uma preocupação do Dom Pedro I com a ideia de que essa Constituição tinha que ser digna da sua autoridade. E aí é o primeiro projeto que se desenha da Constituinte, ele não gosta, dissolve a Constituição, e aí vai a próprio punho, quase, elaborar uma carta constitucional onde vai materializar este autoritarismo. E na prática, né, na teoria, o Brasil vive, a partir do primeiro reinado e durante todo o período imperial, um Estado absolutista, né? Porque o Brasil politicamente era dividido em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, um poder que dava ao Dom Pedro um poder supremo a todos os outros poderes no Brasil, de fazer o que ele quisesse, a hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Então, assim, e usando a força para não convencer, mas obrigar as pessoas a aceitar essa independência, que o Brasil vai nascer enquanto nação a partir daí. Afastando a população brasileira desse processo, já que essa Constituição também depois previu e prevê, né, o voto censitário, aonde vai abrir espaço para a participação política apenas de pequenas elites e pequenas famílias mais tradicionais do Brasil. E a grande massa da população brasileira, a grande parcela da população brasileira vai ficar excluída e à margem desse processo. E o Brasil vai se materializando, infelizmente, desta forma. Então, muito mais do que o 7 de setembro, muito mais do que aquela foto do Pedro Américo, do Dom Pedro montado em seu bravo cavalo e gritando independência ou morte, o 7 de setembro é um longo processo histórico que começa lá em 1808, a chegada da família real, todas essas mudanças na economia, na cultura, na sociedade, na política brasileira, e tem aí como desfecho o ano de 1822, né? E a historiografia oficial do Brasil escolhe o 7 de setembro. Quando se busca escrever a história do Brasil, escolhe-se então o 7 de setembro como a data oficial da nossa independência e constrói-se toda esta narrativa histórica para este dia, né, marcante da história do Brasil, né, e da nossa nação, né, agora independente, e também dos grandes desafios que teremos ou que o Dom Pedro vai ter a partir daí
como chefe dessa nação, mas entender esse processo, entender alguns dos percalços que nós passamos até hoje enquanto nação, entender algumas das estruturas, o porquê que permanece ou porquê que temos algumas das nossas dinâmicas socioculturais no Brasil a partir daí. Beleza? Gostou? Vamos terminar com aquele que é o hino composto pelo próprio Dom Pedro no momento da nossa independência, tá? Que marca essa semana aí e um momento histórico que precisamos reconhecer, né, valorizar na nossa história e, em especial, conhecer melhor ele para nos conhecer, né, para entender um pouco melhor o nosso país. Então, gostou? Curta o vídeo, compartilha. Valeu!